bom, já estamos de volta, minha gente. Foi rapidinho, não foi? Esse é o Vida e Saúde, gente. Hoje, Vida e Saúde, você que está chegando agora, que bom estar com você. Estamos falando sobre síndrome metabólica com o doutor Aloysio Marques da Rocha, médico cardiologista e professor. Tem uma didática na explicação que a gente entende o que ele está falando. A gente falou, mostramos inclusive algumas fotos assim, de uma pessoa bem obesa, cheia de gordura, enfim. A gente mostrou, assim, eu até usei a expressão, a gente está exagerando essa foto assim, para você entender. Mas o doutor acabou de me dizer que o que mais mata hoje no Brasil, doutor, ou seja, o que mais leva as pessoas a óbito, são duas coisas, doutor. Pois é, o que mais mata no Brasil, no mundo inteiro, no Brasil em particular, são as doenças cardiovasculares. Infarto em primeiro lugar, AVC em segundo lugar. Depois vem câncer, vem infecções, vem outras doenças. Ou seja, doenças cardiovasculares e AVC, ou seja, as cardiovasculares têm tudo a ver com o tema de hoje, que é gordura, acúmulo, vai para as artérias e por aí vai, né, doutor? 350 mil mortes por ano no Brasil de doenças cardiovasculares, sendo dessas uns 100 mil por ano de infarto. Doutor, o Brasil está engordando? O Brasil está engordando. Um dado recente, que até eu comentei no começo, que nós já fomos um país de desnutridos, que ainda há pessoas que não têm acesso à alimentação, que são desnutridas. Mas hoje nós somos um país de obesos. 50% da nossa população adulta hoje tem sobrepeso. E mais ou menos, se eu não me engano, uns 15% tem obesidade nisso. Então nós viramos um país de obesos, mais da metade tem sobrepeso, que está associado à síndrome metabólica. Doutor, aqui tem perguntas chegando. Vamos lá para Barbacena, Minas Gerais. É o povo de Deus participando. A nossa amiga Silvia Maria de Assis Forte. Dona Silvia, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco, dona Silvia. Ela fez um teste ergométrico e deu isquemia miocárdica. Isquemia, assim, é obstrução. E a pressão chegou a 24/12. Ela quer que o senhor explicasse o que é isso tudo, doutor. Que é essa isquemia miocárdica e essa pressão que chegou lá, né? Muito bom estar fazendo exames diagnósticos e o seu médico vai poder explicar melhor qual a sua situação, juntando todo o seu quadro clínico. Mas esse teste ergométrico, que é utilizado para isso, para identificar a isquemia, o que na maioria das vezes significa a presença de uma placa, como aquela que nós mostramos de gordura, que está estreitando a passagem do sangue. Então, a hora que a pessoa faz esforço numa esteira, o coração aumenta o batimento, a pressão aumenta, o coração precisa de mais sangue, de mais oxigênio. Como tem esse estreitamento pela presença de gordura, o sangue não chega. Então falta alimento para o coração e sente dor, algumas vezes, ou quando não sente dor, o eletro que é feito durante o teste, identifica essa isquemia. Então isso é bom que se faça um diagnóstico precoce, antes que venha a ter um infarto, antes que venha a ter uma complicação maior, para que se possa tratar. Gente, eu digo isso, né, abertamente, assim, há uns 2 meses e meio, 3 meses atrás. Eu fui fazer com um cardiologista, né? Eu fui fazer aquele eletro. O eletro sempre dá bem. Aí o cardiologista fez a seguinte pergunta, assim, Frei, quanto tempo que o Frei não faz aquele exame de esforço, de esteira ali, de ver assim, faz uns 4 anos, vamos fazer? Daí pediu a receita e eu fui fazer, doutor, né? Eu fui fazer esse exame, o ecocardiograma chamado, né? E lá apresentou uma pequena arritmia, né? Nunca tinha apresentado arritmia. Poxa, eu pensei que meu coração estivesse lá batendo firme e forte. Apresentei uma pequena arritmia, né? O médico, voltei ao médico e disse, vamos saber a origem dessa arritmia. Fui fazer uma cintilografia do miocárdio, um exame lá que vira as artérias do avesso, né? E de repente lá apareceu, dona Silvia, assim, uma palavrinha chamada assim, isquemia, né? Isquemia, né? Daí eu já sei o significado da isquemia, né? Aí o doutor disse, olha, Frei, vamos ter que fazer assim um cateterismo. Fui fazer um cateterismo, graças a Deus, são pequenas formações de placas, né? Você faz da carótida também, enfim, muito leve, pequenas, mas tudo que é pequenininho pode crescer. Então já foi um sinal de alerta ali que eu tive. Estou fazendo o tratamento, estou fazendo a minha parte, mas assim, não entrei em desespero, porém, é um sinal que o organismo dá, né, doutor? É um sinal precoce. E quanto mais precocemente a gente identificar, maiores são as chances de a gente poder controlar e evitar que tenha uma complicação. Exato, então, o diagnóstico precoce é muito importante. Eu tenho um histórico familiar, doutor. Meu pai faleceu com 56 anos de idade, ou seja, um motivo a mais para ficar alerta, né? Sem dúvida nenhuma. Se você tem parentes, principalmente parentes de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, que tiveram o primeiro infarto, o primeiro AVC, a primeira cirurgia do coração muito precocemente, isso é um fator de risco. Então, aos 56 anos, seu pai teve, era muito precoce, então isso confere ao senhor maior risco.
Então, exige um controle mais rigoroso. Então, dos você na sua fatores casa de também risco. pergunte se tem, verifique se tem algum parente próximo que teve isso e aquilo, para você também ficar atento, né? Ficar atento, não negligenciar, porque isso interfere, né? E como disse o doutor, é silencioso tudo isso. É silencioso, não vai doer, como a gente tem assim não vai dar uma febre. Ah, que essa febre, eu estou tendo assim um acúmulo de colesterol, de gordura na artéria. Não vai dizer isso, é silencioso, mas, né, as consequências podem ser... E felizmente, essa senhora que nos mandou essa mensagem fez um diagnóstico precoce. Não é bom você receber uma notícia que você tem uma isquemia, que tem um problema. Mas o lado bom é que identificou precocemente, pode ser tratado e evitar que venha a ter um infarto, que venha a ter um AVC. Então, essa é a função do diagnóstico precoce. Doutor, vamos lá, já que eu citei assim, minha família, né, eu tenho uma pergunta lá, aqui, de Araranguá, lá, a terra da minha família, um beijão aí para minha mãe que está assistindo lá, né? Ela é fã do ômega 3, doutor. A dona Nadir. A Cecília Perar de Oliveira, de Araranguá, obrigada, dona Cecília, um beijo para a senhora aí, que Deus abençoe. Ela falou assim, eu não tenho colesterol, né? Deve ser, não tem colesterol ruim, porque todo mundo tem colesterol, né? O colesterol faz parte do nosso organismo, viu? E nem diabetes, mas sofro de ansiedade, principalmente à noite, onde o metabolismo é mais lento. Gostaria de saber o que eu posso fazer a respeito, diz ela assim, né? Ela não tem colesterol certamente ruim, não tem diabetes, mas tem essa ansiedade, né? E que à noite isso se acentua um pouco mais. O que ela tem que fazer, doutora? Buscar um equilíbrio, um psicólogo, talvez assim, trabalhar essa ansiedade, doutor? Pois é, nós temos aí 2 pontos importantes que ela levantou, dona Cecília, muito bom essa sua intervenção. Primeiro, ter colesterol ou não ter colesterol. Colesterol é um componente normal do organismo. Várias funções ele tem no nosso organismo, então nós precisamos ter colesterol. Só que o colesterol ele vai trazer risco quando o colesterol ruim, aquele que está na LDL, está muito alto, ou quando o colesterol bom, que é aquele que está no HDL, está muito baixo. Okay. A síndrome metabólica, habitualmente, a gente tem o HDL baixo, o colesterol bom baixo. Nem sempre o ruim está elevado. Mas é muito importante, o colesterol alto traz risco cardiovascular. E se a gente puder abaixá-lo, isso diminui risco. O que não significa que todo mundo tem que abaixar o colesterol. Tem que ser avaliado qual é o perfil de risco. Quem tem mais risco tem que abaixar mais o seu colesterol. O que acontece, doutor? Quando o bom está baixo, né? O alto, o ruim também está baixo, né? Mas não é o meu caso, não consigo levantar o bom. O colesterol bom é muito difícil a gente melhorá-lo. É muito difícil a gente aumentar o colesterol bom. Não existe nenhum remédio para isso. A minha mãe tem a receita, tomar um ômega 3. Quando eu chego assim, já tenho o teu ômega 3, acabou o teu ômega 3. Nada até hoje, já foram testados vários remédios para aumentar o HDL, o colesterol bom. Até alguns remédios aumentaram o HDL, só que não trouxeram nenhum benefício. Então não adianta dar um remédio que não traz benefício. O que aumenta o colesterol bom? Perder peso em quem está acima do peso, parar de fumar em quem fuma e alimentação mais saudável, principalmente usar óleos, que a gente chama de poliinsaturados, que são castanhas e azeite de oliva. Mas a gente consegue mexer muito pouco no colesterol bom. Já o colesterol ruim, a gente consegue abaixar com remédios. Existem remédios hoje em dia que são chamadas estatinas, além de outros, tem vários outros remédios, que conseguem abaixar o colesterol ruim e reduzir o risco. Eu consigo reduzir o risco. Só que, óbvio, eu não vou usar para todo mundo. Eu vou ver quem precisa, de acordo com o nível de colesterol e com o risco da pessoa. Quem tem mais risco, quem tem história na família. Quem já detectou umas placas pequenininhas vai precisar reduzir seu colesterol. Agora, tenta muito cuidado, que existe muita informação na internet hoje. A internet é muito boa, que possibilitou todo mundo ter acesso à informação. Mas tem informações boas e tem informações ruins. Existe muita divulgação de vídeos na internet dizendo que o colesterol não faz mal, que isso é invenção, que quanto maior seu colesterol, melhor. Não é bem assim. Isso está bem estabelecido hoje em dia na medicina, na ciência, que o colesterol está associado a risco. Mas eu só vou dar remédio para quem realmente precisa. Remédio é para quem precisa. Agora, o ponto que a dona Cecília levantou da ansiedade. Por favor, doutor. Primeiro, estresse faz parte do nosso dia a dia. Impossível a gente viver sem estresse. Mas o estresse, sim, está associado ao aumento do risco de infarto. Só que são estresses graves. O que já foi documentado que está associado a risco maior de infarto? Os que chamamos de estresses maiores. Perda de um familiar próximo. Aquele choque. Aquele choque. Separação conjugal. Falência financeira, de repente a pessoa fica desempregada ou perde o seu negócio. Então, essas situações mais graves, ou mesmo até, está bem associado também, terremotos, grandes catástrofes. Mas mesmo catástrofes do nosso dia a dia, perda de um familiar, separação conjugal, isso está associado. Agora, a gente não tem como evitar isso, a gente não tem como tratar.
Quanto à ansiedade, a ansiedade faz parte do nosso dia a dia. É normal nós termos ansiedade, eu tenho uma conta para pagar, está chegando a data importante para mim, eu fico ansioso com aquilo. Isso é natural. Isso é uma reação normal do organismo. Aí vem o desemprego, etc. E outras situações sociais. Exato, né? exato. Agora, existem situações em que a ansiedade é uma doença. Ela não existe uma causa evidente para ela e ela começa a comprometer a qualidade da pessoa. Entendi. Começa a comprometer o sono, começa a comprometer a capacidade de ir a eventos culturais, de amigos, começa a limitar a vida da pessoa. Quando a ansiedade começa a limitar a vida da pessoa, precisa de tratamento. Existem diversos tratamentos psicológicos e até com remédios, mas aí é lógico, cada caso tem que ser avaliado individualmente. Agora, uma coisa interessante, Frei, que quem tem ansiedade, o mesmo vale para a depressão, que são coisas muito comuns hoje em dia, quem tem ansiedade não procura o médico especialista em ansiedade, que é o psiquiatra. O médico que trata ansiedade, trata depressão, é o psiquiatra. Procura o cardiologista. Por quê? Qual que é o sintoma de quem tem ansiedade? Palpitação, dor no peito, falta de ar, angústia, aperto no peito. E é muito comum a gente, como cardiologista, receber esses pacientes. E a nossa função é identificar se isso é de origem emocional, né? que não é só emocional. Às vezes, não, isso é só emocional. Não é, isso é grave, precisa de tratamento, porque está atrapalhando a vida da pessoa. Então, se isso é de origem emocional ou se isso é de origem física do coração. Se for do coração, a gente vai cuidar e vai tratar. Se não, a gente avalia, o coração está normal, é secundário à ansiedade, vamos tratar a ansiedade. Entendi. Olha que interessante, tá vendo? Eis a dica, gente, eis a dica. Ou seja, o cardiologista, claro, é fundamental, né, o complexo metabólico, enfim, como um todo, assim, mas existem outras causas e fatores emocionais, enfim, psicológicas, que devem ser trabalhadas, assim, para você ter aquele equilíbrio. Então, vale a dica, viu? Doutora, a Maria Luísa Fagundes Mirim, de Itatiba, São Paulo, né? Dona Maria, eu vou responder, vou fazer a sua pergunta com a minha experiência de vida. Quando eu fiz um exame também, os primeiros exames do coração, apareceu um nome muito interessante, né? Poxa, um nome chique, né? Frei, o senhor está com um prolapso da válvula mitral, né? E ela pergunta assim, ó, Frei, quando a pessoa tem um problema na válvula mitral, dizem que não fecha direito, é problema? Ou seja, o que é isso, doutor? Se um prolapso da válvula mitral, para a dona Maria Luísa, doutor. Pois é, dona Maria Luísa, é um palavrão muito grande, né, Frei? E chique, né? Chique. Um prolapso da válvula mitral, que na grande maioria das vezes descreve uma coisa muito simples, que não vai trazer nenhum risco para a pessoa, nenhum mau funcionamento do coração. Existem casos de pessoas que têm esse prolapso e que isso vai atrapalhar o funcionamento da válvula, que vai fazer com que ela não se feche adequadamente, que vaze sangue por ela. Volte um pouquinho. Isso, e que em raros casos esse vazamento pode ser grave, muito importante, e levar até a cirurgias do coração. Mas isso são casos muito selecionados, muito específicos. A grande maioria das vezes, isso não traz nenhum risco adicional, mas, mais uma vez, isso precisa ser individualizado. O seu médico que a avaliou, que a examinou, que vai poder dizer melhor qual a gravidade disso. Exato. Mas, na maioria das vezes, não é grave. Então, não se assuste. Aí, quando eu fui atrás, assim, para saber, Frei, 99% da população tem isso e não sabe. Então, deu uma tranquilizada, viu? Mas não descuide também, importante, né? Ver aí. A Olinda Bressan Minosso, de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, está acompanhando o programa. Obrigado, dona Olinda. Deus abençoe a senhora. Ela sente muita tontura, pressão alta, quer saber, assim, doutor, assim, que se também um fator de labirintite pode estar associado a problemas de coração aí. É a nossa amiga Olinda, doutora. Tontura, pressão alta, labirintite, isso é algum sintoma mais grave? Pergunta ela. Bom, dona Olinda, isso traz preocupação, pressão alta, porque isso é um dos fatores de risco. E pressão alta ou hipertensão, que é o nome da doença de quem mantém a pressão sempre elevada, é muito frequente. Hoje, no Brasil, de cada 3 adultos, 1 tem hipertensão. É muito frequente. E a pessoa não sente nada. O maior problema da hipertensão é que ela não dá sintoma. As pessoas associam muito o aumento da pressão à tontura, à dor de cabeça, a mal-estar, mas isso é a minoria da minoria. A grande maioria das pessoas não sente nada e por isso não procura se tratar. Faz um teste aí, dona Olinda. Cuidado, a quantidade de sal que a senhora está consumindo, ou seja, também dá uma regulada, porque o sal que tem uma dosagem, o brasileiro está comendo sal demais, isso tem algumas consequências para a pressão alta, né, doutor? Já a labirintite ou a labirintopatia é uma causa comum de tontura, mas não que traga risco para o coração. Ela é muito desconfortável porque dá muita tontura, dá enjoo, náusea, mas não que traga risco para o coração. Agora, a pressão alta, sim, embora a pessoa não sinta nada,
tem que tratar. E a maioria das pessoas que tem pressão alta vai tomar remédio. Infelizmente, não tem cura, tem controle. Se você tomar seu remédio diariamente e controlar a sua pressão, seu risco de ter um AVC, de ter um infarto, de ter que ir para hemodiálise porque o rim não funciona, é muito pequeno, desde que bem tratada. Então, cuide da sua pressão e a tontura vai investigar direitinho qual que é a causa, pode ser a labirintite. Doutor, muitos casuísmos aqui, doutor, assim. A nossa amiga Josefa Batista de Oliveira, de Icó, no Ceará. Você percebe, doutor, o Brasil inteiro participando, graças a Deus. E aí é bonito, assim, eu gosto demais, porque a gente vai conhecendo as cidades, assim. Eu já conheço 1.480 cidades diferentes do Brasil, assim. Mas cada cidade nova que a gente vai conhecendo é uma geografia que a gente está aprendendo esse Brasil maravilhoso, né? A dona Josefa sentiu um episódio, doutor, uma dor muito forte no peito, né? Mas ela disse, ó, os seus braços não ficaram adormecidos, não. Ou seja, mas sentiu uma dor forte, lancinante no peito, assim. Ou seja, e aí, Josefa? Bom, dona Josefa, não espere ter todos esses sintomas que eu falei, radiação para os braços, ter outras coisas que é muito comum, a pessoa fica muito sudoreica, suando frio, como as pessoas falam, fica pálida, mas não espere isso. Teve uma dor no peito intensa como essa, tem que ir ao pronto-socorro mais próximo. Tem que ser avaliada, pode não ser nada grave, pode ser uma dor muscular, pode ser um refluxo, pode ser qualquer outra coisa. Mas procure um pronto-socorro, porque se for um infarto, é muito grave. Então, não espere ter outros sintomas. Dor no peito, forte, intensa, que não passa, procure um pronto-socorro. O senhor já foi no Panamá, doutor? Mas no Panamá de Goiás, né? É o nosso amigo Edilson Aparecido Pessaro, lá de Panamá, em Goiás. Obrigado, senhor Edilson, Deus abençoe. Ele gostaria de saber, doutor, ele tem escutado tantas informações, enfim. É importante todo dia de manhã em jejum, pega um limão, espreme, coloca um pouquinho de água e tome, né? Isso tem algumas consequências. O uso, né, do limão, doutor, assim. Tem alguma coisa relacionada, doutor? Não. Primeiro, se você gosta de tomar seu limão de manhã, isso não vai trazer nenhum benefício para a sua saúde. Fruta traz benefício. Okay. Então, se você usar o limão como uma fonte de vitamina C, ótimo. Okay. Mas frutas, o consumo diário de frutas traz benefício para a saúde e reduz risco de infarto, síndrome metabólica e de tudo que a gente está dizendo. Agora, riscos, então vantagens, nenhuma especificamente para o coração ou para a síndrome metabólica. Nenhuma especificamente se for o limão, se for a laranja, se for a mexerica, se for qualquer outra fruta cítrica que seja fonte de vitamina C. Riscos não traz, o único risco é o limão muito ácido. Então, se você tiver algum problema de gastrite, de esofagite, de refluxo, você pode piorar essa acidez do estômago e piorar sintomas. A nossa amiga Maria Rejane Torres, de Petrolina, Pernambuco. Ô, Petrolina, conheço Petrolina, já fui aí. Um abraço aí para a Bruna, para a dona Maria de Fátima, seu Adelar, que Deus abençoe essa família maravilhosa, todo o pessoal que está aí também, né? Que Deus abençoe, viu? Muita saudade de todos vocês aí. Mas a representante do Petrolina, lá em Pernambuco, ela disse que tem gordura no fígado, famosa esteatose hepática, grau 3. Eu também tive, viu? Grau 3. O que pode fazer para eliminar? Olha, receita. Tem que cuidar da dieta, a alimentação, o exercício, tirar os carboidratos, perder peso, né? Tem que passar no endocrinologista, que ele vai ver o metabolismo, etc. Pode receitar algum tipo de medicamento que vai complementar, enfim. É isso, doutor. Perfeito. O Frei, com experiência própria, o Frei Reinaldo tem um grande conhecimento da área médica. Anos e anos trabalhando com doutor, médicos. 1.512 médicos entrevistados, graças a Deus. Eu agradeço vocês, né? Porque quando a gente entra em contato no Vídeo Saúde com os médicos, assim, que a gente fala aqui que é o Vídeo Saúde, prontamente, doutor, assim, todos vocês, assim, puxa, porque é isso que a gente gosta de fazer, orientar as pessoas. Isso né? é muito Levar bom, de poder trazer vida, informação. Né? Informação embasada para as pessoas poderem seguir. E a sua informação, quer dizer, você com experiência própria já viveu isso e realmente a melhor maneira de combater isso, de tratar isso, é perder peso, fazer atividade física e ter uma alimentação adequada. Existem algumas esteatoses, que é uma muito importante, é associada ao consumo excessivo de álcool. Se for esse o caso, reduzir ou até abolir o consumo de álcool. E existem alguns remédios também, fármacos, drogas que a gente usa no dia a dia que podem. Então, consulte o seu médico, fale com o endocrinologista, com o seu médico e tente ver qual a melhor solução para a senhora. É interessante, sim, porque, aliás, aproveitando aqui a pergunta da Ercília Aparecida Normano, de Caieira, São Paulo, ela pergunta assim, gordura no fígado, assim, qual é a gravidade? Ou seja,
Uma gordura no fígado, grau 1, 2, 3, pode levar o 4, enfim, pode levar uma cirrose do fígado, né? A cirrose pode ser alcoólica, medicamentosa, enfim, mas pode levar uma cirrose. Cirrose, você sabe que é quase que a perda total do fígado, enfim. Mas, assim, essas são as gravidades. Então, é melhor não deixar chegar lá, viu? Fazer a lição de casa, né, doutor? Perfeito. Gente, vamos chamar o intervalo. Isso eu aprendo tudo aqui, gente. Vamos chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde. Aproveitando essa figuraça aqui do doutor Aloísio, que está respondendo brilhantemente como um bom professor, esclarecendo tudo que a gente precisa saber. A gente volta já só para você.